Doutora Kalina, o júri do caso Zaira finalmente começa nesta segunda-feira. Qual a expectativa da defesa, da família para esse caso de grande repercussão, não só em Caicó, mas no Rio Grande do Norte e no Nordeste do país? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural. Nós teremos início logo mais às 8h30 aqui no Fórum Miguel Seabra Fagundes ao julgamento da ação penal que apura o assassinato da jovem Zaira Cruz, ocorrido há mais de 6 anos em Caicó, no Carnaval. E a expectativa da acusação, bem como da família, é que nós possamos, ao final desta semana, o júri está programado, preparado para durar entre 4 e 5 dias. A expectativa é que nós consigamos apresentar na sessão durante todos esses dias o que de fato existiu naquele dia e que nós possamos, ao final de todo esse périplo, demonstrar para o Conselho de Sentença o que de fato ocorreu, que houve sim um assassinato com todas as qualificadoras durante todo o tempo trazidas, no contexto processual, para que a gente tenha uma condenação nos limites legais, sem vingança, mas que seja, sobretudo, pedagógica, no sentido de punir os atos praticados contra aquela jovem. Como a senhora mesmo falou, 6 anos do crime, né? Dá para fazer uma perspectiva. Muita coisa aconteceu em 6 anos, muita luta, muita batalha, também muitas falas foram apresentadas. O que é que dá para falar desses 6 anos de espera? O que dá para falar, Geraldo, é que, na verdade, nada mudou. Desde o inquérito policial, que foi lapidado com muita responsabilidade pelas autoridades que conduziram aquele inquérito, passando por toda a ação penal, que foi igualmente construída, alicerçada sobre os princípios constitucionais da legítima defesa, da ampla defesa, do contraditório. Durante todo esse tramitar processual, todos os recursos foram interpostos pela defesa. Nada, ou basicamente nada, mudou. Recursos esses que a gente respeitou durante todo o processo, embora com quase nenhum deles nós, à época, ou continuamos assim, não concordamos, mas enfim, são recursos legítimos e que foram interpostos. Protelaram muito o julgamento popular, mas os processos precisam ter fim. O judiciário precisa responder à altura e precisa dar uma resposta para a sociedade. E hoje nós estamos aqui para iniciar esse julgamento que a gente espera que nada possa afastar realmente a legitimidade do Conselho de Sentença de julgar com toda a imparcialidade, com toda a atenção, mas sobretudo com toda a responsabilidade que esse júri traz consigo. Um júri de 6 anos de tramitação, um processo de 6 anos de tramitação, precisa, a sociedade urge. E este que, de acordo com diversas situações, será realizado logo mais de maneira restrita, onde nós não teremos a participação popular, não pelo crime de homicídio. É importante que se repise isso, porque isso causou um sentimento, um desconforto na sociedade. Por que, Kalina, restringir o júri? Porque o crime conexo ao de homicídio é um crime contra a dignidade sexual, que é o crime de estupro. Então, para preservar a integridade dessa vítima ou a privacidade dessa vítima, o júri vai ser realizado de maneira secreta, limitada, mas e aí aumenta ainda mais a responsabilidade da imprensa e de todas as pessoas que farão, de certa forma, a cobertura dessas informações. E aqui a gente abre esse recorte para parabenizar a Rádio Rural pela forma sempre muito carinhosa, sempre muito competente, mas sobretudo sempre muito imparcial, que acompanhou esse julgamento desde o momento em que ele ocorreu. E hoje a gente tem a obrigação de levar, na iminência de entrar para a sessão plenária, levar a informação para a sociedade seridoense, de onde o júri foi retirado. Outro ponto que não concordamos, mas respeitamos. Por quê? Porque nós não deveríamos
não podíamos recorrer dessa decisão porque atrasaria ainda mais o processo. Então o júri foi retirado da sua competência primordial, que era Caicó. Então o Seridó precisa saber o que está e o que vai acontecer nesses próximos 3, 4 ou 5 dias. E certamente os veículos de comunicação que informaram a sociedade durante todo esse tempo o fará ou o farão com muita responsabilidade. E queria que a senhora explicasse alguns detalhes do júri, né? São praticamente 4 dias ou até mais. É possível que aconteça alguma coisa que vá passar desse prazo? E exatamente por que foi removido aqui da cidade de Caicó? Para que alguém que está nos ouvindo que ainda não saiba, por que foi removido aqui da cidade? A competência principal para julgar um crime, sobretudo um crime doloso contra a vida, é do local onde ocorreu o assassinato. Isso é uma regra imposta, trazida pelo nosso Código de Processo Penal. Entretanto, existem circunstâncias que podem fazer com que haja o desaforamento. E foi isso que ocorreu. A defesa do acusado, alegando que aquela sociedade não teria a imparcialidade necessária, talvez pelo impacto que causou, mas o impacto que causa o assassinato de uma jovem não é somente no local, é em todo o estado, é em todo o país, é em todo o planeta Terra. Então, com essas informações, com esses argumentos, a defesa conseguiu levar o júri para a capital do estado. E aí nós teremos início logo mais a essa sessão plenária. A princípio, o Tribunal de Justiça organizou uma comissão para tratar deste júri. Pela sua complexidade, pelo seu alcance, e aí tratou-se uma logística de 4 dias. É possível que seja antes, sim. É possível que seja depois também. Júri, a gente costuma dizer que é uma caixa de surpresas. Nós não sabemos o que pode acontecer. O que nós precisamos saber é que estaremos apostos e preparados para absolutamente tudo que ocorra nesse julgamento. Foram 6 anos de espera, 6 anos de trabalho árduo, afinco, 6 anos de dedicação. Para quê? Para responder à sociedade. O Seridó, Caicó, a sociedade potiguar urge por uma resposta. É preciso que se condenem as práticas pelas condutas cometidas. Zaira Cruz não morreu de morte natural. Zaira Cruz foi assassinada no carnaval em Caicó. E nós precisamos passar essa página, nós precisamos virar essa página. Dona Ozanete precisa tampar o caixão de sua filha e sofrer, ao menos, em paz. 4 dias, é possível que seja antes, que seja depois, mas o cronograma é esse. Os primeiros 2 dias com oitivas das testemunhas de defesa, testemunhas de acusação. Na sequência, o interrogatório do acusado. E no último dia, no último momento, os debates entre acusação e defesa e, na sequência, a submissão de tudo aquilo, ou seja, o julgamento em si pelo Conselho de Sentença. Qual a expectativa para a pena do acusado, do réu, e o que é que vai acontecer com ele? Já está preso, continuará preso provavelmente, e aí ele continuará cumprindo a pena em regime fechado? A expectativa é que nós tenhamos uma pena, né, pedagógica, uma pena diante do que foi cometido. É óbvio que nós estamos preparados para tudo. A nossa expectativa é que tenhamos sim uma pena. Por quê? Não é porque Kalina ou porque a promotora ou porque qualquer outro profissional que tenha atuado deseja. É porque é isso que reclama o processo. É isso que o conjunto de provas nos autoriza pensar, defender e exigir da sociedade. Apenas isso. Sobre pena, Geraldo, a pena ela é aplicada de acordo com as qualificadoras. Nós temos um processo com 3 qualificadoras. Não significa dizer que é um processo triplamente qualificado, mesmo porque do ponto de vista técnico não existe essa nomenclatura. Uma qualificadora somente já qualifica o crime. As outras são utilizadas para aumentar essas penas. Então, se nós conseguirmos nos fazer compreender e o Conselho de Sentença se estiver completamente consciente de que aquilo ocorreu daquela forma, aí a gente espera que nós tenhamos uma pena alta. Sobretudo do ponto de vista
educacional, pedagógico, de buscar prevenir novas práticas, novos feminicídios. O réu está preso e certamente continuará em sendo esse o desejo do Conselho de Sentença, do processo, enfim, do que autoriza todo esse conjunto de provas. A senhora falou agora há pouco aí sobre a mãe da Zaira, né, a família dela. Como é que está a família dela nesses instantes aí que vai para começar o julgamento popular? Evidentemente que nada vai ter a volta da Zaira, né, mas que, como a senhora falou aí, é uma página que a família precisa virar. A família de Zaira está completamente angustiada. Essa é uma verdade. Existiu um alívio quando o júri foi marcado. É óbvio que Dona Ozanete não esconde a sensação de que estava buscando que aquele momento chegasse, mas esse momento ele é recheado de sentimentos muito ruins. É o sentimento de angústia, o sentimento da dúvida, o sentimento da inquietação, a dor que cada dia fala mais alto no seio daquela família. Nesses últimos 15 dias ela não vem falando a dor, ela vem gritando. Nós temos mantido contato com os familiares diariamente e hoje já estão todos aqui em Natal para participar. Poucos irão poder comparecer ao júri em razão dessa restrição que terminou apenas sendo permitido os parentes, descendentes, ascendentes e colaterais em primeiro grau. Então foi uma limitação muito cruel, que nós também estamos aqui para respeitar e fazer cumprir. Como a gente costuma dizer na banca da acusação, o propósito é maior. Então nós não vamos recorrer dessas situações. Mas a família de Zaira está hoje buscando a família, os amigos, todas as pessoas que mantiveram contato com Zaira Cruz, a sua turma da universidade, a turma que costumava brincar carnaval com ela ou outras festas, a turma da igreja, a turma da academia. Está todo mundo hoje pensando em um único sentimento: união para que a justiça seja feita e que nós possamos dizer para o país, para o mundo, que feminicídio é crime, que não matem as nossas mulheres, que respeitem as nossas mulheres, que nos respeitem. Essa é a mensagem para além de um simples ou complexo processo penal. O que a gente busca é levar a mensagem de Zaira, que aquilo que ocorreu com ela não ocorra com nenhuma a mais. Porque a justiça existe e ela deve sim ser aplicada. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Sucesso, bom trabalho no júri e que a justiça seja feita nesse caso, como a senhora falou, e para que o exemplo dela seja cumprido aí pela sociedade. Muito obrigado e sucesso. Muito obrigada pela atenção de sempre e destaco que nós continuaremos mantendo a sociedade, sobretudo caicoense, seridoense, informada de tudo que vai acontecer nesses próximos dias.